Tá. Vem pra cá. Opa, não. Beleza. Agora vai. Então hoje, pessoal, nós vamos basicamente trabalhar com disjuntores. Então, nós vamos encontrar no mercado aí, basicamente os modelos comerciais, vocês vão encontrar três tipos. Um, que é esse aqui, difícil, já está mais fora de moda, que deveria ser, é aquele famoso pretinhos. Deixa eu pegar uma luz aqui. Aqui, aí. Esses aqui já estão fora, já estão saindo do mercado, né? Depois tem aqueles os branquinhos, que são os que mais utilizamos hoje comercialmente. E depois eu vou falar sobre esse cidadão aqui, ó, que parece um disjuntor, mas ele é o chamado DR. Deixa eu pegar foco. Aqui. É o conhecido DR. Eu vou explicar para vocês. Então hoje é uma aula para explicar sobre esses cidadãos. Então, para começo de história, o que é um disjuntor? Então, o que é, acho que vocês sabem, né? É um equipamento que tende a fazer proteção contra um curto-circuito. Basicamente é isso. Mas como é que ele faz isso? E por que ele faz isso? Ele tem duas vertentes aí. O disjuntor ele trabalha pensando em dois tipos de proteção, que está ali na última linha. Ele protege contra sobrecorrente e contra curto-circuito. Então são duas proteções que o mesmo equipamento faz. Então o branquinho que eu estava falando é esse aqui. Esse está na tela. Ele trabalha, basicamente, ele existe três classes, que são, ou a gente chama de curvas, né? E a mais conhecida, mais tradicional, é a curva C. Então, aqui está um nome, C25. O que quer dizer isso? Então, o C é de curva característica. Eu vou chegar lá mais para frente. E o 25 é o número mais importante aqui, que é a corrente nominal. Ou seja, ele foi projetado para se trabalhar, para ficar monitorando uma corrente até 25 amperes. Acima disso, ele considera como sobrecorrente, ou seja, uma corrente anômala, porque para ele até 25 está ok, até 25 ele está sossegado ali, não está de boa com a vida. Então esse aqui já são dois polos. Então é o monopolar, que é o anterior, o bipolar, que é esse aí. Para que a gente trabalha com esses bipolar? Por exemplo, subindo para Curitiba, lá a tensão é 110, a tensão de tomada normal. Se a gente precisa trabalhar com 220, então pegam-se duas fases. Então isso eu já expliquei bastante nas primeiras aulas. Então o disjuntor ele é feito para monitorar fases. Então somente os condutores de fase que passam por ele. Então se eu tenho uma fase, por exemplo aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina, 220, com fase neutro. Então vem o fase num polo, numa ponta, e na saída vai a continuação dele. O neutro ele é colocado num barramento no quadro de distribuição. Então ele não tem nenhum equipamento. Bem como o condutor de proteção, que é o terra. Então eles são barramentos que ficam no quadro de distribuição, que a gente apenas faz um aparafusamento. Então depois eu tenho uma foto disso aí para a gente ver. Então, um polo, dois polos e três polos ali à direita. Então nesse caso aqui, ó, mesma coisa, os três são de C16. Então é da curva C e são feitos para correntes de até 16 amperes. Nesse caso, a gente usa, por exemplo, para 380 volts. Aqui no nosso, se a gente precisa ligar um motor, por exemplo, um motor elétrico que é 380 volts, lá estarão eles conectados. Mas também temos para a área industrial, então continua aumentando. Nesse caso aqui tem um disjuntor aqui. Esse aqui é feito para, deixa eu ver onde é que está aqui.
Esse aqui não está tá bem na telinha, bem aqui na manobra aqui. Esse aqui é para 100 amperes. Então já é um disjuntor um pouquinho mais parrudo, né? Seguindo, então esse aqui já é um disjuntor chamado disjuntor motor. Então ele é feito para grandes quantidades de corrente em baixa tensão, até 380 volts, por exemplo. Eu preciso ligar uma carga mais poderosa. Então ali existe dentro dele uma mola que ela é comprimida e quando eu preciso fazer a operação lá de liga e desliga, essa mola é feito numa paulada só. Inclusive ele dá um susto na gente, até quem está acostumado se liga, dá um susto, porque é bem violento a parte mecânica dele trabalhando. Seguindo, então os próximos, esses aqui então já é parecido com o anterior, né? Mas esse aqui é um disjuntor já para média tensão. Então o disjuntor em si está aqui embaixo, esse aqui, e aqui em cima temos um relé, onde é feito então todo esse relé, todo um equipamento, toda uma parafernália de monitoramento e proteção. Ele é, digamos, o vigia. Quando percebe que tem alguma coisa de errado, ele solta um apito. Um apito é metafórico, tá? Ele dá um apito, aqui embaixo ele escuta e desarma sozinho, então. Esse mesmo disjuntor, agora aquele próximo slide mostra ele por trás. Então aqui por trás, então temos 3 disjuntores aqui diferentes. Então veja, a conexão dele é feita aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas se tiverem, ele é feito aqui por cima ou aqui por baixo. E toda essa parte aqui, ele possui aquele gás que eu tinha comentado com vocês, o gás SF6, que ele é isolado, porque aqui esses disjuntores são para 34,5 kV, ou seja, o chamado média tensão, que é ou 13,8, que geralmente é a área urbana aqui nossa, né? Mas para a área industrial é 34,5 kV, área industrial ou área rural. Mas mesmo assim, o 34,5 eu consigo trabalhar com 13,8, então esses 3 aí trabalham com média tensão. E aqui temos daí para alta tensão. Então, o disjuntor em si é toda essa turma aqui, ó. Isso aqui tudo é um disjuntor. Então, nesse caso aqui tem um conjunto de 3 disjuntores, onde a abertura e fechamento é feita aqui em cima, e aqui tem toda a parte de comando. Então, mostrei para vocês aqui o para baixa tensão, que é os disjuntores branquinhos, aquele que vocês já trabalharam, o média e agora o de alta tensão. Isso aí vocês encontram em subestação de energia. Esse aqui também é de alta tensão. Então, cada V desse aqui, ó, ou tá mais para um U talvez, esse aqui é um disjuntor, tá? Então, como são 3 fases, aqui ó, tem uma fase, 2 fases, 3 fases. Então, esse aqui é um conjunto de 3 fases. Ali atrás é outro conjunto de outras 3 fases. Lá mais um e mais um. Então é como se tivesse um grande circuito, um grande barramento principal, e aqui está dividindo, ó, um circuito, outro circuito, 4, 5, 6. Tem 6 circuitos aqui nessa foto. Tudo trifásico. Esse aqui também é um conjunto de disjuntor, só que esse aqui é blindado. Então a vantagem é que vejo que tem uma pessoa ali sem proteção nenhuma, digamos assim, sem nenhum equipamento contra isolação magnética, porque como ele pelo fato de ser blindado pelo gás lá, o SF6, ele pode chegar ali pertinho e até ele pode botar a mão aqui, que não tem perigo nenhum. Essa é a vantagem. Essa subestação aqui, ali dentro dele está passando, então, por exemplo, desse cilindro principal aqui, ó, aqui tem uma barra mesmo, um barramento. Então o nome de barramento vem porque é uma barra de cobre. E ali dentro temos 500 mil volts, ou 500 kV.
Então, basicamente é isso. Então, falando de tipos de disjuntores para proteção de níveis de tensão. Visto isso, então agora eu vou ficar focado só nos baixa tensão, que são aqueles branquinhos, que é o residencial nosso, tá? Então, como eu falei, o disjuntor ele tem dois tipos de proteção. Ele protege contra sobrecorrente e contra curto-circuito. Então, qual é a diferença de ambos? Sobrecorrente é uma corrente que está acima do nível que desejado. Por exemplo, vocês fizeram lá os cálculos na semana passada, naquele quadro lá do Excel. Então, por exemplo, vocês fizeram o cálculo lá que a corrente deu 19 amperes. A corrente corrigida, que é usando os fatores lá de agrupamento e de temperatura, daí passou de 19 para 23. Então, significa que em condições normais vai estar até 23 amperes aquele circuito. Então, vocês vão ter que colocar um disjuntor que aguente, vocês vão olhar os números comerciais e vejam que estão logo acima dele. E o primeiro que tem é o de 25. Então vocês vão colocar um disjuntor de 25 amperes. Esse disjuntor, ele, como eu falei, é tipo um guardinha, um guarita. Ele fica vigiando. Se tiver abaixo de 23, beleza, ele fica lá na cadeirinha dele, lá tirando a soneca. Se ultrapassar um pouco disso, tá com 26, 27, 28. Então significa assim, não é uma coisa muito alarmante, mas está acima do que a gente projetou, né? Nós pegamos 25, então se está acima, ele começa a contar, digamos assim, um tempo. Passou, e esse tempo é variável conforme essa sobrecorrente. Por exemplo, 25, 26, beleza, ele fica monitorando um tempo, daí já, 27, 28, 29, já é um tempo mais curto. 30, ou seja, quanto maior a corrente, menor o tempo. É uma curva, então, inversamente. É uma curva inversa, a gente chama. Que quanto maior a corrente, menor o tempo que ele fica monitorando. Já o segundo, curto-circuito, nem se fala, né? Quanto é uma corrente extremamente elevada, então ele tem que atuar praticamente instantâneo. Na teoria, deu curto já o tempo zero. Mas sabemos que teoria é uma coisa e vida real é outra, então tem que ser o menor tempo possível. Então isso é feito medições para garantir que, por exemplo, em 100 milissegundos é garantido que uma corrente de curto-circuito ele atue. Então são essas duas. Mas como é que funciona então essa proteção de sobrecorrente e essa proteção de curto-circuito? Então, dentro do disjuntor, existem dois conjuntos para fazer cada tipo de proteção diferente. Esse que está na tela agora, ele faz a proteção contra curto-circuito. Como é que ele faz isso? Então aqui, eu tenho uma bobina. Aqui em cima tem então uma barra de cobre pequenininha. E aqui temos os terminais que alimentam essa bobina aqui. Então o que acontece? Aqui eu estou passando, no caso, a corrente está passando a entrada e a saída do disjuntor. Ou seja, são os fios normais. O que acontece quando eu alimento uma bobina? Então, se vocês lembram, ele acaba gerando um fio enrolado, ele gera um campo magnético. E dentro dessa bobina aqui, tem um pedaço de metal. Então, esse campo magnético acaba concentrando aqui e essa bobina acaba se transformando num ímã. Ou, por ser um ímã alimentado eletricamente, é o chamado eletroímã. Um eletroímã, então, por sua vez, faz o que? A tendência é de puxar esse contatinho aqui para baixo. Ele faz faz o que o ímã faz, né? Atrai outro pedaço de ferro, de metal que seja próximo. Então essa parte de cima aqui, ele é usado para fazer um controle.
Então nós temos aqui um relé. Essa parte aqui não necessariamente é assim dentro de um disjuntor. Depois eu vou passar um videozinho aqui mostrando como é que ele é por dentro. Mas um relé mecânico, ele é basicamente desse jeito aqui. Mas daí como é que funciona? Aqui, tá, por exemplo, a gente projetou 25 amperes, né? Vamos supor. Então significa que até 25 amperes, o campo magnético que gera aqui é fraco, tão fraco que não consegue puxar isso aqui. Então ele continua quietinho. Mas se der um curto-circuito ou uma corrente extremamente elevada, aí sim o campo que está aqui puxando isso aqui. O contato aqui que estava nesse NF, ele vem aqui para o NA. NF e NA, gente, é uma abreviação para normalmente fechado e normalmente aberto. Normalmente fechado, o que significa? Que vamos pensar no interruptor. Quando está tudo desligado, aqui ó, nesse comum, ele vem e está vindo para cá. Então, cliquei aqui. Então fechado significa que o circuito está fechado. Então ele está vindo para cá. Por sua vez, aqui não tem contato elétrico, então ele está aberto. Por isso que ele está normalmente aberto. Quando o circuito é energizado, a bobina é energizada, ele puxa, então esse contatinho vem aqui para baixo. Então agora ele vem para cá. Então isso é muito utilizado industrialmente para fazer controles, lógica e por aí vai. Seguindo em frente, então como é que essa aqui já é o segundo modelo que a gente usa para fazer a proteção contra sobrecorrente. Esse primeiro aqui foi para proteção contra curto-circuito e esse segundo aqui é para proteção contra sobrecorrente. Vocês já devem ter visto, ou pelo menos têm conhecimento, de chapas bimetálicas, que são dois metais diferentes que são fundidos. Nesse caso, aqui dessa foto tem esse XY aqui. Então aqui dentro eles são soldados, friccionados, colados, enfim, mas eles estão juntos ali. E o que isso faz? Vamos pensar, por exemplo, isso era muito utilizado antigamente nas geladeiras. São dois metais diferentes. Então, como são metais diferentes, tem coeficiente de dilatação diferentes. Ou seja, o metal, quando ele esquenta, ele expande, e quando esfria, ele dilata. Mas como são dois metais diferentes, um expande mais do que o outro. Só que, como eles estão soldados aqui, o que acontece? Vocês vão... Deixa eu botar aqui para vocês poderem me enxergar. Quando eles estão soldados, então aqui ele tenta expandir mais do que o outro. Mas quando estão soldados, então o que eles acabam fazendo? O que quer expandir mais acaba entortando o outro. Então os dois vão entortando. E esse é o princípio aqui. Eles vão entortando aqui para a direita. Vai empurrar isso aqui, esse balancinho. Veja que aqui tem uma mola aqui, então ele vai abrir esse balancinho, que essa mola puxa, soldando aqui, abrindo o contato. Aí a pergunta é o seguinte: tá, como é que eles vão dilatar aqui então? Para dilatar, o professor, você falou em temperatura. Sim, como vocês fizeram os cálculos, vocês selecionaram os condutores corretos. Então até 19 lá vocês pegaram o condutor que aguenta acima disso, então, que é justamente o condutor de 2,5 amperes, 2,5 milímetros. Esse condutor, se começar a chegar perto disso, ou passar disso, o cabo começa a esquentar. Então é justamente as perdas por efeito Joule. Não sei se vocês já viram nisso, trabalhar com isso, mas o condutor acaba esquentando por perdas elétricas, que é justamente aquele cálculo da resistividade interna do fio que eu fiz com vocês. Como todo fio, ele possui uma resistência interna, está passando uma corrente, aquilo esquenta e, por sua vez,
como isso aqui é um circuito fechado, também vai, o calo vem para cá, ele dilata e bate por aqui. Então é isso que acontece. Nesse desenho aqui, então tá os dois esquemas de proteção, eles estão juntos aqui. O primeiro é esse aqui que eu falei contra proteção sobre corrente, contra leves aumentos de carga, que ele vai entortando aqui para a direita e dar o toque. O outro é o seguinte, aqui está aquela bobina anterior. Então se der um curto-circuito ou uma corrente extremamente elevada, essa bobina vai criar um campo magnético forte, o suficiente para puxar essa alavanca aqui. Puxando aqui para a direita, aqui o balancinho vem para cá, então que faz todo o movimento aqui, a mola puxa e abre esse contato. Ok, gente? Então é isso que por dentro é isso que tem no... Por que não passou? Aqui, ó. Então, como é que é na vida real, então? Então aqui temos na esquerda o mais atual, os disjuntores mais atuais, e à direita os disjuntores um pouco mais antigos, que são esses que eu mostrei aqui para vocês há pouco aqui. Então, são esses pretinhos aqui. Deixa eu contra a luz aqui. Aí. Então esse aqui que eu tenho na mão aqui é de 20. Já tenho 20 aqui na mão. Então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguem identificar... Vamos começar pelo mais fácil. Aqui nesse da esquerda aqui. Onde é que está a bobina? Naquela espiral ali. Essa aqui? Não, na de baixo. Isso, show de bola. É esse aqui mesmo. Então, essa parte aí, boa. Essa parte aí, gente, então, é a parte responsável por curto-circuito. Então, vejo que aqui está esse e esses são os terminais para a gente poder colocar os condutores, né, os condutores externos aí. Então, aqui a gente tem o parafusozinho que a gente afrouxa ou aperta. Afrouxa, põe o condutor aqui, aperta. Mesma coisa aqui, afrouxa, põe e aperta. Então, aqui está a parte de proteção contra curto-circuito, onde ele puxa então esse gatilho todo aqui. E aqui está a parte do bimetálico. Então, onde ele empurra aqui, ó, e faz toda essa alavanca aqui para poder desligar automaticamente o disjuntor. Essa parte aqui é a chamada câmara de extinção de arco, porque quando estamos com uma corrente um pouco elevada, né, o que acontece? Ele acaba gerando um arco elétrico. Parecido com aquele vídeo que eu passei para vocês na terceira ou quarta aula, lá daquelas chaves seccionadoras. Então, claro que aqui de menor porte, mas mais perigoso igual. Então, isso aí essa parte é responsável por fazer a extinção desse arco. Aqui na direita fica aqui dentro dessa parte que não é visível. A diferença é que esses pretinhos aqui, ó, os mais antigos, se vocês derem uma procurada, não existe a bobina. Isso aqui não é bobina, isso aqui é apenas uma mola, tá? Não tem a bobina contra curto-circuito. Até os mais recentes ainda tem, mas hoje estamos todos migrados para esse aqui. Né? Por exemplo, esse que eu tenho na mão aqui, ele é esse pretinho aqui, ele é termomagnético. Mas antigamente ele era só térmico, então só protegia contra sobrecorrente e não contra curto-circuito em si. Claro que quando dava um curto-circuito, daí estava puxando aquela corrente e ele aquecia bem mais rápido e acabava atuando, né? Mas às vezes não era suficiente para proteger o equipamento. O equipamento era destruído, mas daí antes do disjuntor atuar. Hoje não. Hoje, aqui da esquerda, acontecendo o curto-circuito, ele já imediatamente já consegue fazer a proteção, né? Sendo que esse imediatamente, como eu falei, tem um tempo aí, né? 200, 300 milissegundos, que é um tempo bem alto ou não, dependendo, né? Então aqui tem um vídeo que é justamente mostrando mais
uma forma um pouquinho melhor como é que é por dentro. Não sei se vale a pena, se vocês conseguem ver direito aí, ou se eu deixo só para vocês assistirem em casa. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o chat. Eu acho que foi, Luciene. Eu vou resgatar lá, daí eu passo para você. Eu tô vendo aqui agora a pergunta aqui, Luciene. Veja se vocês conseguem enxergar, assistir bem o vídeo do YouTube. Se não, me dá um toque aí que eu paro e apenas passo o link, tá, gente? Esse vídeo, pessoal, eu vou estar demonstrando o funcionamento interno de um disjuntor. Um aluno me questionou como que funcionava um disjuntor, então eu abri um disjuntor para mostrar para vocês, ok? Então esse aqui é um disjuntor termomagnético, ele é um elemento de proteção, né? Os disjuntores são elementos de proteção, e esse disjuntor, ele trabalha com dois princípios de funcionamento, ou melhor, de desligamento para proteção do circuito. Ele trabalha com uma proteção térmica, que vai ocorrer o desligamento se houver um aquecimento demasiado nesse circuito, principalmente na região próxima ao disjuntor. E ele também funciona por um princípio magnético, que é decorrente aí de um curto-circuito. Todo condutor, quando passa uma corrente elétrica por ele, ele cria um efeito magnético. E esse efeito magnético foi utilizado nos disjuntores para quando uma grande corrente, uma corrente acima do determinado pelo disjuntor, percorrer o circuito interno do disjuntor, ele faz o desarme aí desse disjuntor. Então, o princípio térmico ele ocorre neste ponto aqui, ó, que é uma lâmina bimetálica. Essa lâmina, quando aquecida, ela tem a capacidade de sofrer uma deformação por causa do efeito térmico. Então, essa lâmina bimetálica, ela encurva e ela desliga o circuito, ó. Ela provoca esse efeito de ser encurvado. E a parte magnética é essa bobina aqui de cobre. Então, quando uma grande corrente percorre essa bobina, ela consegue retrair esse pistãozinho aqui e ela faz o nosso disjuntor desarmado, ok? Esses são os contatos onde a gente liga os nossos cabos, ok? E eles têm um contato entre eles quando o disjuntor é ligado através dessa lâmina aqui, ó. Ela encosta nesse polo de cá, faz uma passagem por esse filamento de cobre, passa pela bobina, tem um outro filamento de cobre na parte de trás que é conectado à lâmina bimetálica e aí ela tem uma conexão com esse outro lado de cá, ok? Então, quando o disjuntor é ligado, essa lâmina aqui, ó, essa parte móvel aqui, ela se encosta do lado de cá e promove a conexão todo o disjuntor, ok? Então esse disjuntor ele está ligado. Então pode ocorrer dois efeitos para desarmar esse disjuntor. O primeiro efeito é o efeito da lâmina bimetálica. Se ela aquecer e começar a curvar, ela vai encostar nesse elemento aqui e aí o disjuntor desarma, ok? O outro efeito que vai proporcionar o desligamento desse disjuntor é através do efeito magnético que vai ocorrer nessa bobina. Quando acontecer uma sobrecorrente, a corrente for muito maior do que o determinado pelo disjuntor, esse pequeno pistãozinho que está aqui, ele vai acionar e aí ele vai empurrar esse pistão do lado de cá e ele desarma o disjuntor pela mesma maneira. Então, o disjuntor ele trabalha, o disjuntor termomagnético, ele trabalha com esses dois princípios de funcionamento. Aquecimento na lâmina bimetálica, ok? Para proteção do circuito sobreaquecimento, e o efeito magnético na bobina, que vai proteger aí o nosso circuito ou equipamento de um curto-circuito, que vai ocorrer um aumento súbito da corrente, ou mesmo de alguma disfunção do circuito que venha a proporcionar um aumento da corrente gradativo. Quando esse aumento da corrente chegar no limite, ele vai fazer o desarmamento, ok? Essa aqui é a câmara de extinção, ok? Que ela evita que ocorra algum fagulhamento aí para fora do disjuntor. Então, pessoal, esse é o funcionamento interno aí de um disjuntor termomagnético, para matar a curiosidade do pessoal aí que queria saber como que é um disjuntor por dentro.
Então tá aí. Então, pessoal, e voltando agora, então como é que a gente faz como é que a gente projeta, como é que a gente pega o circuito, então, como é que o disjuntor entra na parada aí, na situação, como é que a gente faz? Então nós temos que o seguinte, nós temos que ter algumas observações, que é principalmente essa segunda aqui, ó, a segunda e a terceira. Não devemos alterar o disjuntor sem antes observar o circuito que ele está ligado antes, como os condutores. Que o exemplo clássico que a gente vê aí, que o pessoal, por exemplo, o frio o inverno está chegando aí, já está começando a vir os primeiros dias de frio, daí muita gente chega e troca o chuveiro. Ah, vou comprar um mais potente. Aí, beleza, comprou o chuveiro, só trocou, o disjuntor começa a desarmar, porque ele antes tinha um projeto, né? Ele aguentava uma certa corrente, um chuveiro mais forte, ele exige mais corrente. O disjuntor, como eu falei, houve uma sobrecorrente, porque ele estava preparado para um certo valor de corrente e agora está maior, ele desarma. Então, qual é o comum que a gente vê para as pessoas, principalmente quem não tem conhecimento? Trocar o disjuntor. Ah, beleza, eu tinha um de 25, vou lá pegar o próximo, vai lá na 1001, na Cassol, Casa d'Água e por aí vai. O que tem acima de 25? 32. Então, vai lá, comprou um disjuntor de 32 e coloca no pronto. O disjuntor não desarma mais. Isso é um perigo muito grande para incêndio na casa. Muitos incêndios acontecem por causa disso. Porque uma troca de disjuntor exige uma troca de fiação também. Porque se tinha antes um fio de 2,5 ou de 4, que aguentasse até, por exemplo, 25, 26 amperes, agora o disjuntor só fica olhando 32. E se der alguma coisa nesse meio termo aí, por exemplo, deu 30 amperes, o disjuntor tá tranquilo, porque ele vai até 32, só que 30 para o fio é muito. O fio vai aquecer, pode se incendiar, pegou fogo no local, aí o local pegou fogo numa madeira, num gesso ou em algum outro lugar e pronto, se espalhou para a casa inteira e caixão. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver o que o Pedro escreveu ali. Ah, boa, depois eu tinha uns slides aqui, não sei o que aconteceu que eu perdi, justamente, ele falou ali. Então, para não ter que trocar o disjuntor de 25, a gente pode pegar aqui, ó, vamos colocar o... Ah, vocês não estão me vendo, né? Então aqui, ó, tá desarmando direto, então a gente põe aqui, põe um calço aqui, pronto. Quer ver o disjuntor desarmar agora? Isso aí é a piadinha clássica, né? Mas realmente é uma coisa bem importante de se olhar. E aqui também justamente o que daí diz a última linha ali, ó. O disjuntor, por estar no início do circuito, então, porque ele é o começo, você está lá no quadro de distribuição, sai dele para ir para os equipamentos, né? Então ele deve ser a última proteção a ser modificada. Quais são as outras proteções que a gente fala? Basicamente é o condutor. Aqui então, gente, olha só. Coisa bem. Isso aqui são algumas das famosas gambiarras que estão acontecendo aí. Então esse aqui até não tenho muito o que comentar, né? Tirando a qualidade aqui de instalação. Mas esse vem daí, olha só. Aqui deveriam ir fusíveis. Lembrando, o que é o fusível, gente? Fusível, ele é parecido com o disjuntor em termos para desarmar. Só que a diferença é que fusível é um equipamento de proteção de sacrifício. O que acontece? Quando dá uma sobrecorrente ou um curto-circuito, ali ele tem um filamento dentro dele que é menor, justamente para que quando aquecer ele se deteriorar e ele morrer. Então é ele que se destrói, preservando todo o resto do circuito. Por isso que a gente chama de sacrifício.
Ele morreu, a gente tira, põe outro e tá no lugar. Então, como falei, por ser um condutor mais fino, olha só o que o pessoal colocou aqui. Em cada fase aqui, colocou uma chave de fenda aqui, contato direto. Isso aqui é a coisa mais linda. Isso aqui o cara merece mesmo pegar fogo e ainda a gente tem que ir lá e ainda rir da cara do cidadão. Ô professor, Opa, tá escutando? tô? Fusível é aquilo que queimava lá na Vila do Chaves, né? Que eles ficavam um tempão sem energia. Exatamente, o revolvível lá. Então, aí tem que tomar cuidado justamente aquela parte de... Porque que quando, aproveitando o gancho, se tem uma pessoa ali tomando choque, né? O que a gente tem que fazer? Sair correndo para desarmar o disjuntor. Por isso que quando eu... Jogar água. Oi? Jogar água. Ah, se tu ama o cara, pode jogar água. Daí diz que foi na melhor das intenções, né? É o famoso apagar fogo com gasolina. Mas daí o que eu tava falando lá, justamente porque qual é o perigo de se tampar o quadro de energia com um quadro, né? Que acho que é feio. Se tu tá com uma visita ali, tu tá tomando choque ou alguém, onde é que vai estar o quadro? Até achar, meu amigo, tá? Já pode aproveitar que tu já virou churrasquinho aí. Aproveitar a quarentena e comer carne aí, virar. Como diria o Hitchcock, não, como é que é o outro lá? Agora eu perdi o time da piada. O Hannibal. Se qualquer coisa, se faltar comida, nós temos uns aos outros. Mas qualquer coisa, em um desespero, gente, se alguém está tomando choque, realmente vai na voadora. Porque tu tá com... Literalmente vai na voadora porque tu tá com o teu sapato, ele é isolado, teu tênis, né? Então tu tende a pegar a pessoa e afastar ela de onde tá pegando choque. Um pedaço de madeira, dar uma porrada no pedaço de madeira. Porque se tu tentar puxar a pessoa, daí acontece realmente o que tá igual do Chaves lá, tu fica grudado junto. E quando tu tá tomando choque, eu vou falar isso daqui a pouco, a tendência dos teus músculos é se contrair. Então, se tu tocou alguma coisa que está energizado, a tendência da tua mão, por exemplo, é os músculos se contrair. Se tu se contrai, então se os músculos da tua mão contraindo aqui, ó, o que acontece? Os dedos se contraem e tu não consegue tirar mesmo tu estando consciente. Tu não tem mais, tu perde o controle da tua mão. Por isso que muita gente diz que ficou grudado. Essa é a coisa. Seguindo aqui com as nossas com a lição aqui do que não se fazer. O cara colocou um disjuntorzinho ali para bem na... Então o disjuntor sempre fica lá no quadro. Não tem essa aqui não. No fio terra ainda. E ainda o fio terra ainda, exatamente. Já pensou se o fio terra é feito para te proteger? Daí tu chega e ainda desliga ele? Tá. Esse é pra morrer e ainda dar um abraço lá no chifrudo ainda. Aqui é o que te falado, ó. O disjuntor. Opa! O disjuntor tá lá em cima. A mesma coisa, tava desarmando, então o cara colocou umas pedras aqui, colocou uma trava ali. Aí quero ver o disjuntor desarmar agora. O fusível que tava faltando lá naquela primeira, tá aqui embaixo, ó. Esse aqui é um fusível chamado NH. Então é um fusível para umas correntes maiores, né, mais parrudas. Não é diferente daqueles fusíveis de vidrinho que vocês estão acostumados a ver, né, em equipamentos eletrônicos. Seguindo, tá aqui, ó. Quero ver esse disjuntor desarmar. Esse. Então, justamente porque esses disjuntores, ó, só estão vendo que tem um furinho ali, né? A função desse furo, gente, é poder colocar uma trava quando ele está desligado, que daí tu põe uma trava com um cadeado,
que, por exemplo, eu vou fazer eu sou eletricista, eu preciso fazer um trabalho em algum equipamento. Então eu desligo o disjuntor, ponho essa trava, justamente para evitar que alguém ligue o disjuntor que não está sabendo, passou ali inadvertidamente, né? Vai ligar e acaba matando o eletricista. Então, Oi? Voltou. Pois então. Então é esses cuidados aí que, queira ou não queira, a gente encontra. Olha, essas coisas e coisas piores vocês vão encontrar. Um dia eu ainda posso fazer uma compilação de coisas cabulosas que eu já vi aí pela vida aí. Mas então, gente, aqui ó, deixa eu ver a minha tela aqui, deixa eu diminuir aqui para ver que horas são 9h30, tá no tempo. Os disjuntores então são classificados pelas curvas, como eu falei para vocês, né? Basicamente são 3 curvas, curva B, C e D. Cada curva é usada por um tipo de circuito baseado no equipamento que vai ser destinado naquele circuito. Então o B de bola é usado mais para cargas resistivas, puramente resistivas. Ou seja, aqueles chuveiros antigos, as lâmpadas incandescentes, então, fornos elétricos, que hoje em dia já está começando a ficar mais difícil ter esses tipos de cargas, né? Porque até o chuveiro está começando a ficar eletrônico. As lâmpadas, que é muito usadas hoje, 100% eletrônico, né? Com as fluorescentes e LEDs. Até vocês já fizeram o trabalho, por meu trabalho visto isso. A curva C, então, largamente utilizada, amplamente utilizada, a maioria esmagadora das vezes vai ser do tipo C, que são cargas de média corrente de partida. O que quer dizer isso? Todo equipamento, quando eu ligo ele puxa uma corrente inicial, ele dá por exemplo, nos motores, ele chega a ser de 5, 6 vezes a corrente nominal dele. Ou seja, um motor, por exemplo, de 10 amperes, que é um motor pequeno, quando eu ligo, ele puxa 50 amperes. Então, um disjuntor, se ele olha, 10 amperes, 50 é 5 vezes maior, então ele já desligaria, né? Mas o que acontece? Então, essa curva C, ele tem um pequeno retardo, justamente pensando nessas cargas, que quando ele energiza é uma corrente elevada, mas com uma curtíssima duração de tempo. Então, beleza, ligou, saiu, então já está tranquilo, ele entendeu que era uma corrente de partida e tá lá. Já a curva D é ao contrário, são equipamentos que quando energizam, ele também puxa uma corrente elevada, só que a duração é um pouco maior. Que ali o exemplo que eu coloquei são transformadores, pequenos transformadores. Mas dificilmente vocês vão encontrar curva D por aí. Como eu falei, a maioria esmagadora das vezes vocês vão usar curva C. Onde que vocês podem usar curva B? Por exemplo, como eu falei, cargas resistivas que são fornos. O fornos ainda a gente encontra bastante nas cozinhas, né? Então, se colocar, por exemplo, uma tomada de uso específico para forno elétrico, o disjuntor tem que ser do tipo B. E como é que funcionam essas cargas? Como é essas curvas? Então aí. Então elas são divididas por zonas. E vamos entender então essas curvas aqui. Primeiro, vamos entender os eixos. Aqui o eixo X das abscissas é múltiplo da corrente nominal. O que quer dizer isso? Por exemplo, a corrente que vocês projetaram, lá, a corrente do disjuntor, é o disjuntor de 10 amperes. Então, múltiplo de 1 é aqui. Então, aqui é 1 vezes 10. Então, os 10 amperes estão aqui. 2, 20 amperes. 3 vezes 30 amperes. 4 vezes 40. 6 vezes 60. 15 vezes 150 amperes. Então, aqui é múltiplos, tá? E aqui, na ordenada, é
o tempo transcorrido a partir do momento que aconteceu esse múltiplo. Então veja que, por exemplo, 10 amperes, essa aqui são as curvas, então, essa aqui, aqui e para cá. Então aqui eu tenho uma curva e aqui eu tenho outra curva, tá? O que quer dizer isso? Significa que o disjuntor, ele não é uma coisa, ele não é um eletrônico, né? Ele é vocês viram ali a bobina, então a corrente pode variar, então significa que os valores, ele é analógico. Então o mínimo que o fabricante garante de corrente é aqui e o máximo é aqui. Então significa que tem que estar dentro desse tempo aqui, tá? Vamos pensar o seguinte, 20 amperes, então mantendo esse exemplo de 10 amperes, então daí o circuito aqui está puxando 20 amperes. 20 amperes é o dobro, então múltiplo 2 está aqui. Então a gente pega aqui e vai subindo. Então, olha só, daqui até aqui. Então, nesse tempo aqui, ó, que vai de 10 até 40, então ele vai levar de 10 a 40 segundos para atuar. Então, se for menos aqui, ó, por exemplo, deu 14 amperes e meio. Então a corrente é menor, só que o tempo é maior. Subindo aqui, ó, vai ser algo em torno de 200 até 4.000 aqui mais ou menos, ó. Porque 3 amperes é um valor que os condutores aguentam. Então beleza, ele pode ficar a diferença 4.000 segundos, é bastante, são quase 10 minutos, né? Não tem problema, porque o condutor aguenta, então tá tranquilo. Então ele pode levar, como eu falei ali, qual é o valor? Esqueci qual é o meu valor aqui. 200 dá 3 minutos. 3 minutos, tu tá ali, tá trabalhando, ou justamente, por exemplo, a história do chuveiro. Tu tá tomando banho, começou a tomar banho ali, tá se enxaguando ainda, tá... Ficou aquele banho gelado. Então é justamente isso. Deu uma sobrecorrentezinha e ele falou. Essa faixa aqui, então aqui de 3 até 6, ele pode, é um valor que ele pode variar, que ele pode tanto ser, ele pode entender que é curto-circuito, ó, daqui para frente é curto-circuito. Veja que não importa o valor, ele vai atuar em 0,01 segundos, que dá, eu tinha falado 100, eu errei, nesse caso aqui, 10 milissegundos. Então é rápido esse aqui. Então, em 10 milissegundos, qualquer coisa acima de ser 6 vezes a corrente nominal, ele já atua. E de 3 a 6, ele pode tanto ser instantâneo, quanto pode levar aqui até mais ou menos de 2 a 10 segundos. Tá? Então, essa é a leitura que vocês devem fazer. Essa aqui, tem um Bzinho aqui, então esse é o disjuntor característico da curva B. A curva C, a leitura é a mesma, só muda os valorzinhos aqui. Já pode ver que, ó, enquanto aqui ele já pode começar em 3, um múltiplo, aqui vai para 5. Então basicamente é isso que vocês têm que fazer, a leitura, né? Vocês podem perguntar, onde que eu vou precisar fazer isso, professor? Vocês basicamente não vão precisar. Vocês precisam só entender como é que funciona a leitura desse gráfico aqui. Então aqui está basicamente a junção dos 3 gráficos do disparo, da curva B, C e D. Então vejo que a parte aqui de sobrecorrente, daqui para trás, é quase que igual para todo mundo. Então tem um valor mínimo, um valor máximo para ele atuar. O que difere então é mais aqui, ó. Aqui vai de 3 a 5, aqui pode de 6 até 10, aqui de 10 até 20 vezes a corrente nominal. Justamente essa variação é por causa do tipo de carga que está sendo energizada no momento. Então, com isso, gente, termina aqui. Daí vem o seguinte, como é que eu faço então o projeto? Então como é que eu digo deixa eu voltar aqui para vocês me enxergarem. Como é que eu digo para vocês
qual o disjuntor que eu vou ter que utilizar. Então, primeiramente, vocês vão ter que ver qual é o tipo, ali, qual é a curva característica, B, C ou D. Então, como eu já falei, a maioria esmagadora é C. Daí vocês vão ter que fazer uma regrinha bem simples, que é o seguinte: a corrente de projeto, deixa eu compartilhar a tela de novo. Então aqui, gente, a corrente lá de projeto que vocês fizeram, vocês têm o valor. A corrente do circuito deu corrigida lá, deu 19, alguma coisa. Beleza. Mas ele tem que ser menor que a corrente do disjuntor. Então, ou seja, o disjuntor tem que, se é 19, você tem que colocar um valor ali, o disjuntor de 20 ou 25. Às vezes muito próximo também não é legal. Então vocês pegam o disjuntor cujo valor da corrente nominal, que é o valor que fica aqui nele, ou que está escrito no disjuntor, tem que ser maior que a corrente projeto, que por sua vez tem que ser menor que a corrente que o condutor aguenta. Então vocês têm que observar essa inequação aqui. Corrente do projeto tem que ser menor que a corrente do disjuntor. Isso tudo é a corrente nominal do disjuntor, que tem que ser menor que a corrente que o condutor suporta. Então, feito isso, vejo que é uma coisa bem tranquilo de se ver. A corrente do disjuntor aqui, vocês basicamente vão no Google e vão procurar marcas de disjuntores e vão colocar lá quais são os valores comerciais. Pronto, não tem. Isso é um valor fácil, vai ter uma tabela lá, vai estar 10, 15, 20, 25, 25, 32, 40 e por aí vai. Então, deixa eu ver aqui. A corrente do condutor, por sua vez, aí é uma coisa que eu vou depois disponibilizar para vocês. Está aqui. Ou já está lá. Não, eu já coloquei. Eu tenho 2 PDFs que eu coloquei para vocês no Classroom, no New Life. Acho que no Classroom até falaram ali, faltou a parte do Excel. Talvez tenha faltado isso aí. Deixa eu só abrir aqui não é esse, é o de baixo, esse aqui. Mas não é esse também? Cadê o catálogo aqui? Aqui, catálogo. Então aqui, gente, ó, é um catálogo de uma marca aqui da General Cable. Então vocês podem procurar qualquer catálogo de qualquer fabricante, Prysmian, de General, qualquer uma. Isso não. E vocês vão ter que ir procurando, por exemplo, aqui, ó, os tipos de cabos. Então tem que ver qual é o tipo de cabo, observando lá, por exemplo, aquilo que eu falei, a isolação PVC, EPE, EPR ou XLPE, e ver qual é aqui, ó, 750 volts, os 0,61 kV. Então tem que ser um desses aqui. Por quê? Nós estamos trabalhando com 220 volts monofásico, 380 trifásico. Então tem que ser alguma isolação que esteja acima desses valores. Então pode ser tanto o 750 quanto o de 1 kV. Então, cadê aqui? Aqui, ó, daí são dados, ó, por exemplo, esse aqui, ó, Atoflex. Ele mostra aqui, ó, quais são as seções típicas, ó, 1,5, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. 1,5, 2,5, 4, 6, 10, então são as seções de cabos comercial que vocês encontram. Daí ele mostra outras informações, que é, ó, por exemplo, o diâmetro nominal do condutor, a espessura de isolação, o diâmetro externo. Essa parte aqui vai ser importante porque nós vamos ver a seguir, que é a aula de eletrodutos. Peso líquido, adicionamento, não sei o que. Então, vocês vão... Deixa eu pegar aqui, vamos
Vocês vão, ó, aqui ele fala já de fios. Esse aqui já não fala suportabilidade de corrente. Então vejo que tem bastante informações aqui, né? Aí vem o seguinte, tá, onde é que eu posso então agora tirar por exemplo, a capacidade de condução? Essa telinha que eu estou agora aqui, ó. Olha só, capacidade de condução, ó. 33 amperes, 40, 75, 314. Mas, se porventura vocês não tiverem com dúvidas ou não estiverem entendendo, vocês podem pegar a tabelinha lá da 5410. Como eu falei, a NBR 5410 é a norma mãe, né? E lá diz que os condutores, no mínimo, tem que aguentar, por exemplo, de 2,5, naquele padrão que a gente viu lá, B1 de instalação, que é alvenaria, eletroduto embutido em alvenaria. Com 2 condutores carregados, o mínimo que ele tem que aguentar é 24 amperes. Então, beleza, você já tem ali, por exemplo, 19 de 19 amperes, vocês podem colocar, ou 18, 17 amperes, por exemplo, que deu corrente projeto de vocês, pode colocar um disjuntor de 20, porque o disjuntor de 20 é maior que os 17, e o condutor que aguenta 24, ele é maior do que os 20. Então, dá certinho, 17, 20 e 24. Atendeu a inequação, posso usar aquele disjuntor. Com isso, gente, eu fecho a parte de disjuntores. Eu não vou entrar em eletroduto, porque já são 10 para as 10, mas eu quero dar uma antecipada aqui, o seguinte. O próximo trabalho que eu vou passar para vocês, então vai ficar para a semana que vem. Vai ficar para a semana que vem, não vou dar hoje não. É o seguinte, deixa eu abrir aqui o AutoCAD. Ah não, esse é a usina solar que eu falei que eu estava mostrando que eu falei semana passada, que eu estou trabalhando agora à tarde. Tá aqui. Eita. Tá dando o autosave do AutoCAD. Só um instantinho aí, gente. Enquanto isso eu aproveito para fazer a chamada. Eu não estou em Joinville, estou em Florianópolis. Então vamos lá. Diogo não está. Eduardo tá ali. Emerson. Opa, tem 2 Eduardos aqui. Ô Eduardo, tu é o Porto ou da Silva? Eu sou Tá, então tá. Então, Eduardo de Carvalho, pô. beleza. Da Silva não tá. O Emerson tá aqui. Isabela não veio. Jonathan tá presente. Tô. O Lucas não. Depois tem que falar com essa turma aí que já tá bem alto aí. Lucirene tá presente. Maria Helena tá presente. Matheus tá presente. Aqui. Patrícia presente. Pedro presente. Sheila presente. E a Stephanie. Stephanie também não. Ué, Stephanie, eu sempre pergunto isso pra ela e eu sempre esqueço. Beleza. Acho que o AutoCAD já deu o sinal de vida. Já. Então aqui, gente, ó. Então eu tenho. Vocês vão ter que fazer. A próxima atividade de vocês vai ser algo parecido com isso aqui. Eu vou dar uma
eu vou explicar para vocês como é que se faz isso aqui, então, que é a parte de prumada. Então nós vamos começar a ver a parte de vertical. Então, para entender, aqui tá uma arquitetura um esboço do edifício, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos desde a chegada do serviço veja que aqui, Copel. Então é lá esse exemplo que eu tenho de vocês aqui para vocês é do Paraná. Esse aqui é o símbolo para transformador. Então veja, tá 13.8 que é a média tensão. Ele converte para 220, 127. Que no nosso caso aqui é 380/220. Então, ó, tá vindo 3 fases, o neutro e o terra. Aí, como é que ele está vindo? Ele está vindo com 4 eletrodutos de 4 polegadas. Então, isso aqui nós vamos ver semana que vem. E como é que vem a fiação? Então, são 4 condutores por fase, onde temos 3 de 120 mm. O neutro também de 120 mm e o terra de 75 mm. Ele passa